Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de homilética aqui. Nós estamos com uma temática aqui de pregador de alta performance. Você já deu seu like, já se inscreveu no canal, já fez o seu comentário em outra aula? Dê seu feedback, tá bom? Dê seu comentário, que é a sua tarefa, que é o seu trabalho. Fazer uns resumos, feedback das nossas aulas, tá bom? E vamos lá, vamos falar hoje sobre o pregador e a sua mensagem. Olha, que aula, todas as aulas têm sido espetacular, cada uma mais top do que a outra. E aqui vamos falar exclusivamente sobre o pregador e a sua mensagem. Bom, então antes de tudo, entenda que nós falamos no decorrer das aulas. É importantíssimo que o pregador esteja convencido da mensagem que ele prega. Para quê? Para só então, depois, ele querer convencer outras pessoas no que diz respeito à sua mensagem. Tem pessoas que pregam e a gente acredita, a gente tem uma ideia de que ele não acredita no que ele está pregando. Por isso que é importantíssimo você acreditar no que você está pregando, você ser convencido naquilo que você vai ensinar. É importantíssimo que todo pregador ele seja inflamado pela mensagem que ele prega. Se ele não for inflamado pela mensagem que ele prega, como ele vai convencer outros? Como ele vai trabalhar a persuasão no convencimento? Como é que vai levar outras pessoas a Cristo? Se ele não é inflamado, se ele não acredita, como é que ele vai fazer com que outras pessoas creiam no que ele está pregando? Então, é sobre essas questões que nós vamos trabalhar agora. Vamos lá. Tenha o hábito de tematizar a sua mensagem. Tenha o hábito de tematizar. Crie um tema. Por quê? Porque você criando o tema da mensagem, você automaticamente e obviamente está trazendo uma proposta para o teu ouvinte, que é de levar ele a algum lugar. Como, por exemplo, 3 características de filhos vencedores. Então, você, obviamente, que o ouvinte da mensagem vai estar esperando uma mensagem relacionada ao filho, características ou ferramentas ou chaves ou códigos que de filhos vencedores, e ele precisa dessas 3 características. Portanto, é importantíssimo você falar o tema, tematizar e, sobretudo, trabalhe no tema. Fale sobre o tema. Não pregue 5 características do caráter de José, do Egito. Então, trabalhe em cima dessas 5 características. Não fuja, não vá lá para João Batista, não vá lá para apóstolo Paulo, não vá. Só se for para contextualizar. Se não, fique naquilo que você tematizou. Tematize sua mensagem. Mas quem dá título é o Espírito Santo. Mas quem tematiza a mensagem, quem dá a mensagem é o Espírito Santo. Então, aqueles que só oram, mas não estudam, são os ritualistas, são os religiosos, né, que creem tudo, que creem chifre em cabeça de cavalo. Aqueles que veem os demônios voando na vassoura e tal, que vê bruxo. Não, existe, mas esses... Você sabe que os religiosos são sistemáticos, que não precisa, que é Deus que dá o tema, que Deus que coisa, Deus que... Não, esse curso não é para você religioso que crê, né? Tem essas crendices aí. Existe algumas pessoas, existe, meu querido, mas para de coisa. Tematize. E o tema vai, você está dizendo para o teu ouvinte onde é que você quer chegar. Então, qualquer ensino, seja pregação, seja seminário, tem que ter um tema. Não seja desorganizado na sua pregação. Não faça pregação aleatória, sem nada. Não, dê um tema. Às vezes a gente esquece de dar um tema, mas trabalhe com tema, sua mensagem, sua pregação, seu estudo, seminário, o curso. Esse curso aqui tem um tema. Porque isso aqui te entusiasmou? Por que tu veio para cá? Por causa do tema. Por que isso te alegrou? Por causa do tema. Então, se eu falasse aqui de forma... organizasse um curso sem tema. A tua profissão tem um tema. Então não precisa de pastor ser pastor. É um tema, é um título. Então não precisa, é um tema. Tá? Você é tematizado, sou pastor, sou evangelista, arcanjo, curubim, vice-deus, diácono, reverendo, não sei das quantas. Então você tem um título, você tem uma marca, um brand, né? Você tem então você tem
um tema, um título. Então, toda mensagem tem que ser tematizada ou ela deve ter um título, tá bom? Além de ter o tema, como eu disse, seja fiel no tema, pois assim as pessoas saberão onde você quer chegar. O tema deve ser de acordo com o sermão que será exposto. O que é um tema? É um assunto-chave do sermão. É a verdade central ou a ideia central do sermão. Uma pregação sem tema é como um navio sem leme. O Elianai Cabral vai dizer que um sermão, um dos maiores expositores teólogos do nosso país, o Elianai Cabral, ele diz que uma pregação sem tema é como um navio sem leme, flutuando à deriva, ou como a onda do mar, que desaparece na areia da praia, sem poder conseguir prosseguir. Geralmente, quando você tematiza a prédica, lhe possibilitará com que não fuja do tema que foi abordado. Tem outra questão muito interessante também, que é bom você entender. Se a igreja pela qual você foi convidado der um tema, se aquela campanha tem um tema, pregue no tema. A não ser que ele escolha um texto isolado para você pregar no sentido daquele texto e não especificamente no texto, mas pregue no tema. Não vá dizer que chegar no dia que estava orando, Deus te revelou outro tema, que Deus não é Deus de confusão. Porque antes de Deus revelar para tu, Deus revelou para o pastor local, para o dirigente local, para o idealizador daquela festividade, daquele evento, daquele seminário, daquele estudo. Pregue um tema que ele falou. Se ele te chamou para pregar num evento, ele te chamou com antecipação. Então estude. Se ele te deu 2 semanas, 1 mês, estude sobre o tema. Estude copiosamente, desesperadamente, com atenção, com paixão. Estude. Pegue os livros, dicionário, enciclopédia, pegue tudo, estude. Mas não vem me dizer que Deus te revelou não, que isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa fiada, isso é conversa de preguiçoso que não quer estudar. Eu já fiz muito isso. Mas Deus me revelou. Não revelou nada, eu estava com preguiça de estudar sobre o tema. Tema difícil, eu estava com preguiça, não queria estudar, eu queria pregar a mensagem que eu dominava, é por isso que eu dizia isso. Mas Deus não me disse coisa. Conversa. Você não tem base sociológica, teológica, filosófica, ideológica, não tem base nenhuma. Então pregue no tema. Então, não domina, tá com preguiça, pastor? Mande outro aí, que esse tema eu não domino. Se não domina, estude, meu filho. Se não domine, estude. Então não queira, se é diácono, legal, é louvável, justificável. Se tu é presbítero, tu tem obrigação de saber. Tu tem obrigação de entender quaisquer assunto da Bíblia. Tu é presbítero, tu tem obrigação de entender quaisquer assunto da Bíblia. Se não entende, procura saber. Se não conhece, procura saber. Você é obrigado. Se você é evangelista, você é obrigado. Se você é missionário, missionária, você é obrigado. Se você é pastor, aí lascou, filho. Lascou. O presbítero, ele tem que saber 2 coisas, o presbítero. Senão, nem existe isso, mas desconsagra. Volte a ser diácono. Volte a ser obreiro. Porque o presbítero tem que saber 2 coisas, pregar e ensinar. O presbítero, biblicamente, ele tem que saber pregar e ele tem que saber ensinar. Então não vem com conversa fiada. Então para que tu quer ser presbítero? Para que tu quer ser evangelista? Para que tu quer ser missionário? Para que tu quer ser pastor? Para que tu quer ser arcanjo, curubim, vice-deus? Para que tu quer ser isso? Não domina. Então você é obrigado. Por quê? 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Porque todo obreiro, todo presbítero, evangelista, missionário que não domina a palavra de Deus é uma vergonha para Deus. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu tenho vergonha de muitos que não dominam a palavra de Deus. Tem que dominar a palavra de Deus. Tem que ser apaixonado pela palavra de Deus. Porque aí outras religiões vêm e dominam a palavra de Deus. Adolescentes dão um banho. Nós que nos consideramos pentecostais. Enfim. É meio embaraçoso quando um pregador
lê um assunto e prega outro. Ó, é embaraçoso quando um pregador lê um assunto, prega outro e termina totalmente em outra. E ainda por cima, transfere a culpa para Deus, dizendo que foi ele que direcionou essa mensagem. Mentira, rapaz. Mentira. Então, como eu disse, o tema é uma forma de você organizar a ideia, a prédica, a lógica, o sermão, o estudo, o seminário. Então, quando você dá uma ideia, dá um tema, você está possibilitando isso para o seu ouvinte. E eu já vejo isso direto. Que o pregador lê uma coisa, prega outra e termina em outra. A pessoa vai para casa sem entender nada do que foi. Tem pessoas que... Tem pregador que é tão ruim, mas tão ruim, que além de não pregar o que lhe foi proposto, ainda coloca em dúvida aquilo que ele tentou ensinar. Pense numa pregação ruim. Pense num pregador embaraçado. Não estabeleça. Se não vai pregar no tema, é melhor que não dê tema. Muito embora é importante dê o tema. E se deu tema, pregue no tema. Não estabeleça tema que você não vai pregar, nem sobretudo que você não domina e nem tampouco conhece. Dê um tema que você conhece. Um bom tema desperta curiosidade. Caraca, isso é top. Um bom tema desperta a curiosidade. Tem um tema que eu preguei, que a mulher do fluxo de sangue não foi curada quando tocou em Jesus. Olha só. Tema de um livro. A mulher do fluxo de sangue não foi curada quando tocou em Jesus. Isso desperta a atenção do ouvinte. Eu quero saber. Porque todos estão lá na perspectiva, e quem me ouviu pregar ou dando estudo sobre isso, viu que ela não foi curada quando tocou em Jesus. O ouvinte quer ouvir até o final essa mensagem. Então é importantíssimo trabalhar um bom tema. O sermão precisa ter um tema fixo a ser explorado fielmente. Permita que o Espírito Santo o sensibilize e o direcione a um tema específico, coerente e que faça jus ao sermão. Aí é aquela questão. Todo pregador ele tem que ser um homem de oração. Por quê? Porque ele tem que colocar fogo no sermão. Ou ele coloca fogo no sermão, ou ele coloca o sermão dele no fogo. Então, todo pregador tem que ser inflamado pela oração. Tem que ser incendiado pela glória de Deus. Como pregadores da palavra, precisamos ter em mente que somos porta-vozes do Senhor, simples instrumentos. A mensagem é do Senhor. É Ele quem determina o que devemos pregar. A inspiração e a capacitação vem dele. E sem ele, qualquer pregador, por mais preparado que se julgue e por mais eloquente que pareça ser, estará só fazendo barulho. É somente colocando nas mãos do Senhor, tornando-nos dependentes das suas ordens, sensíveis à sua vontade e obedientes ao que ele nos determina, que podemos realizar o glorioso trabalho de, através da pregação, levar a salvação aos perdidos, edificação aos salvos. Uma pessoa inflamada pela oração, porque parece incoerente, porque ele só ora, mas não lê a Bíblia. Mas se a pessoa só ora, ele é automaticamente inflamado e obrigado, impulsionado pelo Espírito Santo a ler a Bíblia. Ué, então a oração está errada. Por quê? Porque se você só ora, mas não é tocado pelo Espírito para ler a palavra de Deus, tem algo errado, viu? Essa oração está equivocada, essa oração está errada, porque todo aquele que ora, ele é automaticamente impulsionado, ele é inflamado, direcionado para ler as Escrituras sagradas. Diz para mim, o que é mais importante? Orar? Ou ler a Bíblia? Ou ler a palavra de Deus? Te respondo. O mais importante é ler a palavra de Deus. Porque somente é lendo a palavra de Deus que ele te fala
que ela te fala a importância de oração e que você tem que orar. É a palavra de Deus que vai dizer que você tem que orar. E a oração que vai dizer que você tem que ler é dependente da palavra de Deus. Elianai Cabral diz: o tema deve ter a característica própria, isto é, deve seguir a linha de pensamento do pregador, através do qual o ouvinte consiga acompanhar o seu raciocínio. Então, através do Espírito Santo, ele ora, vai ler a Bíblia, vai te sensibilizar a dar um tema. E no ato da pregação, o pregador ele deve ser totalmente dependente do Espírito Santo. O pregador deve ser sensível à voz do Espírito Santo. O pregador deve ser um homem de oração, um homem de jejum, um homem de busca incessante pela presença de Deus. Todo pregador ele deve ser um homem apaixonado por Deus, porque ele é o porta-voz do Criador. Nele está embutido toda a responsabilidade, e todo pregador tem essa responsabilidade ou capacidade de levar o homem para o inferno ou para o céu. Uma palavra fora do contexto, uma palavra mal colocada pode trazer sérios prejuízos na pregação, ou no sermão, ou na prédica. Alguns detalhes fazem toda a diferença no ato da pregação. Exemplo: manter a cabeça erguida, olhar fixo no ouvinte. Não diga que está nervoso. Ai, gente, estou nervoso. Né? Então, não ajuda em nada. Vai banalizar a tua pessoa, vai banalizar a tua mensagem, vai enfraquecer a tua presença ali. Então, não diga nada. Respire corretamente e se você prega celeremente ou aceleradamente, evite atropelar as palavras, impedindo dos ouvintes entender o que você está pregando. É por isso que tem uns que fazem uma embaralhada, colocam o microfone na boca e fica andando de um lado para o outro no púlpito ali, parece que está desesperado, parece que vai, enfim. Calma, relaxa. Por mais que você pregue de forma impetuosa, né, com pressão, com gritos, mas seja preciso, seja claro no que você está pregando. Seja educado nas palavras. Seja coerente no que você diz. Seja elegante no seu vestir, no seu falar, na sua postura, junto com quem está lhe ouvindo. O pregador deve ser um homem de raciocínio profundo, pensar como um grande intelectual, mas falar na linguagem dos seus ouvintes. Seus ouvintes precisam entender o que você está falando. Seus ouvintes precisam compreender o que você diz. Tem muitos que querem pregar de forma elegante, pregam de forma tão complexa, tão difícil, que as pessoas não compreendem o que ele quer dizer, o que ele quer transmitir. Eu sempre, quando eu dou meus sermões, minhas palestras, eu procuro ser bem simples, pregar um feijão com arroz, uma linguagem popular, não sendo vulgar, uma linguagem popular, para o povo poder entender, para o povo poder compreender, assimilar e se tornar saboroso o sermão. Então, você coloca palavras complexas para um povo leigo, ele não vai entender e vai te achar o teu sermão chato, insípido. Elabore uma mensagem de excelência com introdução, desenvolvimento e conclusão. Trabalhe essas questões. Sempre trabalhe em 3 pontos. Vou introduzir, vou desenvolver e a conclusão com o povo de pé. Eu sempre concluo com o povo de pé. Então, eu faço a introdução, desenvolvo. Quando eu desenvolvo com a aplicação, né, ali para o povo se alegrar, mando o povo ficar de pé. E concluo com o povo de pé. Porque às vezes você pode concluir a mensagem logo, o povo sentado, fica de pé, acabou a mensagem. Leia diversas vezes o texto que será feito exposição. Estude com acuidade. Melhor seria decorar, pois assim terá mais segurança quando você for falar. Conheça o texto. Contexto e pós-texto
para aplicar com entendimento. Então,